Only believe, please. Tudo em inglês, ó. Only believe, please. Em inglês, only believe, somente crê. All things are possible. Todas as coisas são possíveis. Only believe. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome sem igual do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós temos vindo mais uma vez para estarmos na presença do Senhor. Sabemos que de nós mesmos não há nada bom em nós, mas nós estamos esperando na misericórdia e na graça do Senhor. Foi o Senhor que nos chamou e o apóstolo Paulo disse: aquele que vos chamou completará a obra. Porque Filipenses 1 diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E nós estamos esperando nisso, Senhor. Nós estamos pondo tudo nas Tuas mãos, porquanto nós sabemos que nós não podemos fazer nada. O Senhor Jesus disse: não adianta se preocupar, estar apreensivo. Nós não podemos tornar um cabelo branco ou preto, nem acrescentar um covar da estatura, 50 ou 60 centímetros. Nós não podemos. Por isso nós estamos confiados no Senhor. Se nós não podemos coisas materiais, coisas espirituais, nós dependemos de Ti, Senhor. Ajuda o Teu povo. Nos abençoa, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus continue nos abençoando. Vamos passar direto à Escritura. A Escritura é Juízes capítulo 6. Nós vamos ler do 12 ao 14. Juízes capítulo 6, e nós vamos ler do 12 ao 14. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Eu vou ler do 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Podei-vos assentar. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei isso aqui, eu acho que é interessante nós lermos. Mombrana falando sobre o dízimo. A primeira notícia de que nós temos de quem recebeu o dízimo foi que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. É a primeira notícia de que nós temos dos dízimos. Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão. Quem era Melquisedeque? Nós vamos ali para Hebreus capítulo 7, e nós encontramos que Melquisedeque, ele era o próprio Deus, porque Melquisedeque não nasceu, não morreu, não teve nenhum parente aqui na terra, né? Porque ele não nasceu, não teve... Deu um branco agora, eu sei decorar essa escritura. Vamos ler aqui. Deu branco, viu, irmãos?
É brincadeira, né? É a idade, né? Deu branco. Ah, mas não tem nada não. É bom que a gente lê, né? É bom que todo mundo lê. Abra aí, Hebreus 7. Porque esse Melquisedeque, eu vou começar aqui do começo, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. Às vezes a gente recebe o dinheiro, só dá o dízimo da metade. Eu recebo 70, 80 mil, vou dar uns 2, 3 mil, já tá. Irmão, dízimo é dízimo. Dízimo é 10ª parte. Não estou cobrando ninguém, nem ninguém recebeu isso aqui. Mas eu estou ensinando. Abraão deu dízimo de quê? De uma parte? Não, ele pegou o dízimo, não, eu vou dar uma oferta. No lugar do dízimo, eu vou dar uma oferta. Foi isso que ele fez, ele deu o dízimo de tudo. A quem Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. É isso aqui que eu ia dizer, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dia nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E justamente, irmão Branham fala aqui no parágrafo 64, da mensagem Hebreus 7, parte 1. Ouça, 64, ouça. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Certamente. Observem quem ele é. E aqui, certamente, voltando para a terra aqui, né? E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, isso é o sacerdócio da ordem dos sacerdotes e pregadores, e assim por diante. Homens que morrem, recebem dízimo. Vê? Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Para que um homem receberia dízimos, se ele tivesse algum, se ele nunca nasceu e nunca morrerá, e era desde o princípio até o fim, e nunca teve pai, nem mãe, nem genealogia, e possuiu os céus e a terra e tudo que neles há, porque ele receberia dízimo? Esse homem precisava de dízimo? Irmão, uma obra de Deus, na verdade, ela precisa. Biblicamente falando, número 18, o dízimo é o salário do sacerdote. E irmão Branham reitera aqui, ele dizendo que isso é o sacerdócio da ordem dos sacerdotes e pregadores, e assim por diante. Homens que recebem dízimo. Mas ali, Melquisedeque era o próprio Deus, Melquisedeque era o dono de tudo. Por que ele receberia o dízimo? Por quê? Para quê? Precisar, ele não precisava, de maneira nenhuma. Mas veja, porque ele pediria a Abraão para pagar dízimos? Vê você que coisa rígida é pagar dízimo? Não, o dízimo, se der eu pago, se não der, irmão Branham, que coisa rígida é pagar dízimo. Dizimar é correto, é dever de todo cristão pagar o dízimo, isso é certo, nunca mudou. Então nós não vivemos falando aqui constantemente em dízimo, mas eu encontrei com esse parágrafo ali e eu achei interessante, porque vai esclarecendo para nós, né? Gideão. Eu acho que se tem alguém mais duvidoso que Gideão, tá complicado, né? Né, Sara? Sara, né? É Sara. É a Sara. Tem um homem mais duvidoso do que Gideão. Gideão, um anjo apareceu para ele, o anjo comissionou ele para ele ir, para libertar, e ele ficou fazendo prova com Deus. Então falou: Senhor, é tu mesmo? A pessoa, irmão, Senhor, é tu mesmo? Senhor, eu vou fazer um teste. Senhor, se for tu,
eu vou pôr aqui um velo, um novelo, e que chova só no novelo e no resto fique seco. Quando for de manhã, choveu só no novelo e o resto fique seco. Aí ele vem de novo, senhor, é tu mesmo, senhor, só mais uma prova, senhor. Agora que chove no todo o resto e o velo fique seco. E a lã fique seca. Aconteceu. Ele ainda precisou de sonho. Ainda estava duvidoso, precisou de eu dar um sonho. Aí quando, na terceira manifestação, ele criou coragem e foi. Mas, nós vimos esse lado aí. Aleluia. Não te enviei eu, no parágrafo 7. O Bruno começa falando aqui sobre a eternidade. O que é eterno não tem princípio nem fim. Então ele começa aqui. Eternidade nunca começa e nunca acaba. A Bíblia diz que Deus é eterno. Onde é que a Bíblia diz? Onde é que a Bíblia fala que Deus é eterno? Quando diz que Deus é eterno. Você quer saber mais do que isso? Quando a Bíblia diz que o Deus é eterno, é porque Ele é eterno. O eterno, agora a palavra eterno significa o que não tem começo nem fim. E a Bíblia diz de eternidade a eternidade. Desse para trás a eternidade, para frente a eternidade. Tu és Deus. Então nunca tem fim. Você não pode explicá-la, mas qualquer coisa que teve um princípio tem um fim. Então você diz, e quanto a nós, irmão Brana? Que nós nascemos e vamos morrer. Mas veja aqui. Bem, enquanto humano, natural da terra aqui, você teve um princípio. Mas se você é nascido do céu, você é parte de Deus, é eterno. Vê um pregador inocente. Senhor, escreve o nome desse irmão no livro da vida. Com caneta de ouro. Ô irmão, santa ignorância. Caneta de ouro. O que ouro tem valor na salvação do homem? O que limpa a vida do homem não é ouro, é o sangue de Jesus Cristo. Escreveu o nome no livro da vida. A Bíblia diz que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Não é quando você aceita Jesus, não. Quando você aceita, aquilo só vem de encontro ao que já estava previsto por Deus, que o seu nome estava no livro da vida. Então, aquele Espírito eterno nunca teve um princípio. Aquele Espírito nunca teve um princípio, porque é parte de Deus, é eterno. Esta é a única maneira pela qual você pode viver eternamente, é ter vida eterna, que é Zoe, a vida de Deus. Isto é certo, uma vida eterna. Mas qualquer coisa que começa tem um fim. Então, se você não teve princípio, a única, vê ali Jesus, a não ser que o homem nasça de novo do Espírito, ele não pode entrar no reino. Nenhum sábio pode entrar, porque você tem que ter aquela vida eterna, aquela vida vindo de Deus e dada a você. Aqui no parágrafo 15, às vezes eu prego muito duro, porque eu vejo alguém saindo da linha. Você vê? Você deveria fazer isso. Um verdadeiro pai o fará. Bem, ele te sacudirá e dirá, volte aqui na linha. Se ele for um genuíno e verdadeiro pai, então às vezes seu pastor tem que exortar em algo. Ah, mas no dia que o teu pastor te exortar em algo, tu vira as costas e vai embora. Basta ele te exortar. O irmão Bruno falou, você quer saber que o Espírito tem uma pessoa? Resista a ela, se opõe a ela uma vez. Ela vai mostrar que espírito que ela tem. Irmão, quem não se tornar como uma criança, não pode ver o reino de Deus. Como é que é uma criança? Como é que é uma criança? Você dá um carão numa criança aqui? Minha mãe cansou de dizer comigo. A pessoa brigava comigo aqui, daqui a meia hora eu estava, mesmo canto lá, a mãe dizia, tu não tem vergonha não?
Acabaram de esculhambar contigo aí, acabaram de te dar um carão, tu não tem vergonha não, já voltou? Irmão, fosse eu não voltava não. Mas é porque criança não guarda sentimento. Criança não tem ainda a capacidade de armazenar amargura contra os outros, raiva contra os outros, ira contra os outros, preconceito contra os outros. Então, se nós não nos tornarmos como uma criança, o amor não se ofende. Mas tem muitas pessoas que, se você corrigi-las uma vez, já era. Olha, irmão Bruno falou uma coisa. Irmão Bruno falou, às vezes Deus faz o pastor dizer coisa para tirar pessoas da igreja. Eu só vou procurar o parágrafo que irmão Bruno diz isso. Irmão Bruno diz, Deus faz o pastor dizer coisas para tirar pessoas da igreja. Então veja, às vezes teu pastor tem que te exortar em algo. Ame-o ainda mais, porque ele é um verdadeiro pai para você. Vê você tentando manter você alinhado, porque ele está cuidando de sua alma, o qual o Espírito Santo fez supervisor da igreja. E você deve sempre prestar atenção a isso. Então vamos prestar atenção, irmãos. Quando nós formos corrigidos, nós temos mais que baixar a cabeça. Se você estiver errado, for corrigido, na hora você pode até ficar meio fungando, né? Mas depois, irmão, reconheça. Se nós estamos errados, nós devemos ter consciência não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Aleluia. Então nós vamos ler aqui no 26 agora. Vamos ler o 26, o 30, o 31, depois do 34 ao 39 e depois do 42 ao 48. Eu garanto que antes de meia-noite a gente sai daqui. Antes de meia-noite, né? Claro que sai, né? Ainda tem mais aqui, ó. Tem mais. 51, 55, 64, 69, 89, 99 e 110. É meia-noite mesmo, estou falando. É meia-noite mesmo. 26. E nesta noite, estamos seguros, aleluia, completamente descansados na expiação que nosso Senhor fez por nós. Sabendo disso, que quando o julgamento vier, que nós flutuaremos acima do julgamento. Seremos tirados do mundo e não teremos que suportar o julgamento, pois nosso Senhor nos prometeu em São João 5:24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não uma alma errante quando morrermos. Estaremos na presença de Deus, não errante pela eternidade sem fim, perdido. Sabemos que temos que retornar e sermos julgados de acordo com as obras feitas no corpo. Mas, Pai, nesta noite, nós temos colocado isto no altar, e nossos pecados se foram de diante de nós. Você tem que crer nisso. Nossos pecados se foram de diante de nós, e sendo justificados pelo sangue de Jesus Cristo, com a prova disto, Deus derramou de volta o Espírito Santo sobre nós, e estamos selados agora até nosso destino eterno. Aleluia. Temos uma garantia. Irmão Brando, depois de ler essa escritura que nós lemos, possa o Senhor acrescentar suas bênçãos a estas palavras. Agora, todos nós estamos familiarizados com a escritura que acabei de ler. Todos os leitores da Bíblia. Era o tempo dos juízes, quando havia, um tempo antes dos reis. Deus havia
tido juízes. E houve vários juízes. E toda vez que Deus corrigia o povo, eles tentavam agir correto logo depois que Deus enviava o julgamento ou algo. É que nem criança, filho. Está errado. Você chega o cabra no couro. Ih, mas se ajeita uns par de dia. Se ajeita um bocado de dia, depois volta tudo de novo. É o que o irmão Bruno vai dizer aqui. Quando Deus enviava o julgamento, eles tentavam agir correto. E então, a primeira coisa que você sabe, eles caíam novamente. Aí você se zanga com seus filhos. Ó, menino danado que não obedece. Você nunca deveria chamar um filho de danado. Porque, popularmente, danado pode até ter um significado bom. Quando você quer dizer com uma pessoa, você diz, ó, cabra danado, que é muito bom. Mas no dicionário, irmão, danado quer dizer amaldiçoado, condenado ao inferno. É algo extraordinário de ruim. Por isso que viraram para o outro lado. Quando quer dizer que um cabra é muito bom, ó, cabra danado, de bom. Mas a palavra danado quer dizer condenado, amaldiçoado ao inferno. Aí você diz, ó, menino. Mas, irmãos, isso é a natureza do ser humano. E da mesma forma fazemos nós com Deus. Nós erramos, somos corrigidos, nos acertamos por um tempo, depois passa um tempo, nós voltamos e erra de novo, nós voltamos e erramos outra vez. Então veja, é apenas natural para o povo fazer isso, é humano para eles fazerem isso, cair. E assim que eles caíam, então o julgamento de Deus vinha novamente, vê? Você não pode fazer algo e ficar impune, porque Deus é justo. Aleluia. Agora, ele, para ser justo, ele deve cumprir suas leis. E lei sem penalidade não é lei. Vê? Se há um semáforo ali na rua que diz, pare, aquilo é uma lei para você parar. Então, se você avançá-lo, e não houver penalidade na lei, então não é mais uma lei, vê? Não deveria nem haver um semáforo ali. E se Deus começa a mostrar algo diante de você, e lhe diz que o que você está fazendo é errado, e você quebrar a lei de Deus que te avisa, então uma penalidade deve ser paga. Por isso, irmão, quando nós estivermos errados e vemos que estamos errados, vamos parar. Aleluia, e o salário do pecado é a morte. Então se o homem transgride a lei de Deus e continua a fazê-lo, então não culpe a Deus se algo acontecer com você, vê? Se você está perdido, você não pode dizer, bem, foi culpa de Deus. Eu sempre tenho dito isso, que o homem tem que literalmente fazer força para ir para o inferno. Ele não consegue ir para o inferno de modo fácil, não. Ele tem um tempo difícil indo para o inferno. Sim, ele certamente luta contra a consciência para entrar no inferno. Sabendo que está certo e está querendo permanecer no erro, não pode. No 34, e quando você sente aquela pequena campainha em seu coração te avisando, então é melhor você parar bem ali e fazer um inventário. Fazer uma análise, como eu estive pregando durante as noites, acerca das pessoas se afastando de Deus. Quando você ouve a palavra, volte logo. Aleluia. Esta é verdadeiramente a palavra de Deus. Há uma pequena campainha que toca, é melhor você ouvi-la, não ultrapasse, pois você não irá muito longe enquanto não voltar ali onde você o deixou. Você irá, onde você deixa Cristo por falhar em obedecer a sua palavra, bem ali ele te deixará. Irmão, se nós deixarmos de obedecer a palavra de Deus, Deus nos deixa bem ali, na palavra. Ou você não deixa, ele não te deixa, você o deixa. Não é Deus que nos deixa, é nós que deixamos Deus. Você sempre o deixa.
Porque Ele está com você no caminho, Ele está tentando te guiar. Mas veja, quando você o deixa, então você tem que retornar bem ali onde você o deixou, para começar novamente. Aleluia! Aleluia! Israel sempre estava indo em harmonia com Deus. Nada vai bem até que você volte à harmonia com Deus. Irmãos, se com Cristo não estiver bom, sem Cristo pode saber que não vai melhorar não, vai piorar. E sabe, eles tinham acabado de ser libertos de um inimigo estrangeiro, e ao invés de voltarem para o Senhor, eles iam para longe dele novamente. Não é isso estranho? Nós ficaremos doentes. É quando faz doente, só falta se converter. Só falta se converter, né? Faz voto com Deus e olha que nós ficaremos doentes. O bebê ficará tão doente até não sabermos mais o que fazer. A mãe torcerá a mão e o pai dirá: ó Deus, nós te serviremos se tu curares este bebê. Faz um voto com Deus: se o Senhor curar o meu filho, eu vou te servir para o resto da minha vida. E o bebê fica bem, então você se esquece disto. Passou o perigo, se esquece. Vê? É tão fácil esquecer-se disto. Sim, Senhor. E você sofre um acidente que quase tira a sua vida, e você diz: ó, se eu tivesse morrido, obrigado, Senhor, por me poupar, eu vou te servir. Logo você se esquece disto, vê? Até que outro te leva. Vai assim. Vê? Então será muito tarde. Vê? Você sempre, as pessoas geralmente se esquecem de Deus. Mas nem sempre, graças a Deus por isso. Mas na maioria das vezes é tão fácil esquecer quando tudo está indo bem. Então você sabe, ele disse que se você o negligenciasse e não o servisse, então quando a calamidade viesse, ele riria de você. Você vê? Então você deve se lembrar, nós devemos manter Deus em primeiro lugar sempre. Devemos manter Deus em primeiro lugar sempre. O Bruno disse no último culto, nós lemos aqui, que na casa da política lá nos Estados Unidos tinha uma cadeira para Deus. E o irmão Bruno falou: sem dúvida, Jesus Cristo sentava nela. Porque era um lugar reservado, um lugar de honra. E nós devemos honrar a Deus, irmão. A verdade é que nós estamos sempre nessa. Vamos, né? Daqui a pouquinho dá errado, ó Senhor, volta para Deus a 100 km por hora. Aí daqui a pouquinho já está a 90, já está a 80, já está a 60, daqui a pouquinho está a 10, 20. Quase parando. Aí a coisa aperta. Aí volta para Deus de novo. Né? Volta para Deus de novo. A 100 por hora. Aí daqui a pouquinho vai 90, 80, 70. Irmãos, isso é natural da vida. Mas por isso mesmo que nós devemos buscar mais a Deus. Aleluia. Então, nós encontramos que havia um homem valoroso, que realmente não reivindicava ser. Quando você vê uma pessoa cobrando autoridade, é porque ela não tem. Quando você vê um pai de família e fala: você me respeita que eu sou seu pai, é porque ele não tem autoridade. Quando a pessoa tem autoridade, não precisa pedir para os outros respeitarem, não. As pessoas respeitam porque sabem que ela tem. E ter autoridade não é ser carrasco, não é ser agressor, não é ser espancador, não é ser briguento, violento. Que quando abre a boca é para arrasar com os filhos dentro de casa.
com mulher e mulher com marido e tudo mais. É autoridade, irmãos. Então Gideão não cobrava que ele era valoroso, mas ele era. Mas ele estava malhando trigo no lagar, tentando conseguir um pouco para cuidar de sua família naquele ano. Seu nome era Gideão. Mais tarde ele se tornaria um juiz em Israel. Agora nós vemos que antes de Deus enviar a libertação ao seu povo, agora eu quero que você capte isto agora, para o que virá a seguir. Antes de Deus enviar a libertação ao seu povo, Ele sempre envia um profeta para notificá-los. Sempre envia seus profetas, porque na maioria das vezes as pessoas não leem nem estudam sua palavra. Aí Deus precisa enviar profeta. As pessoas nem leem nem estudam a palavra. Eles simplesmente vão e se unem a uma igreja e deixam ir por aí. É só se unir à igreja. Eles não se assentam e leem. Está vendo, irmão? Tem que se assentar e ler a palavra de Deus. O Espírito Santo se alimenta da palavra de Deus. E você alimenta ele aqui na sua vida. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando você é salvo, a melhor coisa a fazer é sentar-se com sua Bíblia e lê-la constantemente. Pega a Bíblia e vai ler. Isso te edifica. Você vê o que Deus fez. Não é como ler um romance. Você está lendo, então você pode descansar sua alma em cada pontuação ali. Isso é certo, porque é a palavra de Deus. Você vê? Cada vez que Deus diz algo, você sabe como pontuar isso. Porque se você não conhecer, se alguém vier dizer para você que tem um Salmo 570 de Abrão, você vai querer saber qual é o Salmo. Só se for desse Abrão aqui. Porque Abrão não escreveu nenhum Salmo, muito menos o 570. A Bíblia tem apenas 150 capítulos de Salmos. E o livro que tem mais é o 119, versículo tem 176, né? 175 ou 176? 176 versículos. É o maior capítulo da Bíblia. Com um amém, isso mesmo, assim seja. Isso é certo. O que Deus diz é certo. Quando Deus diz tu deves e não deves, e assim por diante. Vamos parar, irmão. Quando eu disse que nós devemos fazer, nós devemos fazer. Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos, nós não devemos. Diga amém, amém. Não dizer, bem, eu creio que deve ser dessa maneira. Apenas diga amém para o que ele diz. Aquilo faz isso. Então Deus foi bom com eles e eles não mereciam isso. E você merece? E eu mereço? Mas então, antes desse grande evento acontecer, nós encontramos que um profeta foi enviado a eles, e ele lhes falou a palavra do Senhor. Então notamos que imediatamente após a mensagem do profeta, quando ele vem a Israel e diz: eu sou o Deus que te tirou do Egito, eu sou aquele que deu a terra para vocês habitarem, eu fiz todas essas coisas por vocês. Veja, o profeta sempre aponta para o grande Deus sobrenatural. O irmão Brando diz logo aqui, que no sentido mais amplo da palavra, um pregador, um pastor é um profeta. O pastor Euclides Paro falou lá em São Paulo. Maneira de conhecer um verdadeiro pastor e um falso pastor. O verdadeiro pastor, irmãos, está edificando o povo ao redor da palavra, ao redor da mensagem. Está levando o povo a crer nisso e não olhar para ele.
Um falso pastor está edificando o povo, fazendo o povo olhar para ele, para o ministério dele. É falso. Tem que olhar para a palavra. Veja, o profeta sempre aponta para o grande Deus sobrenatural. Um verdadeiro profeta de Deus. Este é um verdadeiro pregador em um púlpito. Nos dias de hoje, profeta é um pregador. Então, um genuíno e verdadeiro profeta aponta para a palavra do Senhor, a promessa do Senhor. Não a declaração que a igreja fez, mas a declaração que Deus fez. Vê? De volta a palavra do Senhor. Então Deus falou a estes profetas. E eles, os midianitas, tinham tomado tudo o que eles possuíam. E eles estavam morrendo de fome. E ele disse: vocês não se lembram de que eu sou o Deus que os tirou do Egito? Não sabem que eu realizei os meus milagres lá no Egito? Não sabem que eu abri o mar vermelho? Alimentei seus pais durante 40 anos no deserto? Destruí os inimigos ao redor? Não tirei os amalequitas e tudo mais de diante de ti? Eu sou Deus. Voltem para mim. Olhem para mim e lembre-se sempre ou imediatamente depois da mensagem do profeta, Deus vai trabalhar. Aleluia. Depois que o profeta fala a palavra, então Deus vai trabalhar sobre a palavra. A palavra tem que vir em primeiro lugar. Aleluia. A palavra deve ser pregada primeiro. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O verdadeiro profeta fica com a verdadeira palavra de Deus e não a compromete de forma nenhuma. Mas diz ao povo que necessário vos é nascer de novo. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto os Deus nosso Senhor chamar, se ele é um verdadeiro profeta. Se ele não for, ele dirá: bem, agora nós acreditamos que quem somos nós? Não, Deus e seus profetas, e Deus e seus anjos, e Deus em sua palavra. Eles dizem que céus e terra passarão. Jesus disse: mas minha palavra nunca falhará. Isso é certo. Se alguém adiciona ou retira qualquer uma das palavras da profecia desse livro, o mesmo será tirado do livro da vida para ele. Então você vê, o verdadeiro profeta permanece com a palavra. E ele começou a lhe mostrar o que estava acontecendo. E imediatamente Deus veio em cena. E imediatamente depois da mensagem do profeta. Tem sido sempre assim. Esse Deus, agora lembre-se, Deus se move por trás do profeta, se o profeta tem a palavra de Deus. Porque a minha palavra não tornará para mim vazia, antes cumprirá aquilo para que foi enviada, e o propósito para o qual foi enviada. Aleluia. Terá que vir. Mas haverá um grupo que será apenas como jogar água nas costas de um pato. Você sabe o que acontece se jogar água nas costas de um pato? Alguém tem ideia do que acontece se você pegar e jogar água nas costas de um pato? Tem não, né? Não, né? Não gruda nenhuma gota nele. Um pato, irmão, pega assim na água, vai lá embaixo. Quando ele sobe, ele está mais seco do que eu que estou aqui, ó. Não gruda uma gota d'água nas penas dele. A galinha não, a galinha quando entra na água sai toda molhada. As penas pegam água. Um pato não, por isso que o irmão disse assim, tem pessoas que você pregando a palavra de Deus para eles, é mesmo que joga água nas costas de um pato. Não pega nada neles. A palavra de Deus não entra neles. Nós não podemos ser patos, irmãos. A palavra de Deus tem que entrar em nós. Nós não somos maiores que a palavra, não. Aleluia.
mas haverá alguém ali para captá-la, para recebê-la, porque Deus a está enviando. Amém. Vê, a palavra não retornará vazia, ela cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Irmãos, vai haver salvos, vai haver pessoas que vão entrar no céu. O problema é o seguinte: eu vou entrar? E você tem que perguntar para você: você vai entrar? Agora, com certeza, se você crê na palavra de Deus, se você manter uma posição, ainda que a posição seja fraca, irmãos, ainda que na fé você seja um doente. Quem foi que falou que doente não tem vida? Como eu falei hoje de manhã aqui, eu conheço pessoas que têm câncer há 8, 9 anos e estão vivendo. E quem está de fora nem sabe que elas têm. E tem. E estão se tratando e estão vivendo. Estar doente não significa estar morto. Ser fraco na fé não significa não ter fé. Tem vida eterna. Aleluia. Vós sois minhas testemunhas. Aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né? O testemunho de Jeová só conhece Isaías 42, 10. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor. Aí fundaram o religião chamado as testemunhas de Jeová. Aquelas testemunhas que Deus estava falando ali, mas eram judeus. Eram judeus, irmãos. E por que eles não falam que tem as testemunhas de Jesus no Novo Testamento? Nessa noite aqui nós somos testemunhas de Jesus. Aleluia! E sendo de Jesus, é de Jeová. O que significa o nome Jesus? O nome Jesus veio do céu, irmãos. O nome Jesus significa Jeová Salvador. Jeová Salvador. Nós somos testemunhas de Jesus, nós somos testemunhas de Jeová Salvador. Aleluia. Vós sois minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vós sois minhas testemunhas. Vê? Você tem que tomar a coisa certa primeiro. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas. Apenas em Jerusalém? Não. Jerusalém, Judéia, Samaria e por todas as partes do mundo, vós sois minhas testemunhas. Testemunhas, diz o Senhor. Aleluia. Depois que a videira e o ramo estão conectados, é enxertado no outro, ou depois que a videira produz o ramo, pois se um for implantado ali, isso não trará o tipo certo de fruto, mas se a própria videira traz um ramo, será o tipo de vida que está no ramo, estará na videira produzindo fruto. Portanto, um profeta de Deus diz que a palavra de Deus é correta de A a Z. Toda palavra dela é verdade. Agora, a razão pela qual Deus fez esses homens e envia esses homens é porque as pessoas não estudam a Bíblia. Não conhecem a Bíblia, irmãos. Um homem vai dizer para mim: você sabe, né? A lei durou até... A lei, os profetas duraram até João. De João para cá não tem profeta. Falei para ele: ó, se você disser isso para mim, eu vou saber que seu conhecimento de Bíblia é desse tamanho, ó. Quando a Bíblia diz, Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João. É a lei e os profetas da lei. Porque na graça está cheio de profetas. Para começar, Jesus era um profeta semelhante a Moisés. E ainda, irmãos, na grande tribulação, vai haver, Apocalipse 11, vão vir ainda 2 profetas na terra. Como é que não tem profeta depois de João para cá? Que conhecimento de Bíblia é esse? Não tem conhecimento de Bíblia? Então veja, eles não leem a Bíblia, eles não estudam, eles não oram. Não fazem mais do que escrever uma oraçãozinha e recitá-la pela manhã, ou alguma outra coisa, ou passar um rosário e dizer alguma coisa, ou Ave Maria e Deus, alguma coisa, mas não é isso, vê? Mas Deus envia um verdadeiro profeta,
E a palavra do Senhor sempre vem ao profeta. Amós capítulo 3, versículo 7. Decore isto, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. A palavra do Senhor sempre vem ao profeta. Então, se a palavra do Senhor está com o profeta, então as pessoas podem ver Deus em ação. A palavra de Deus em ação do profeta. Aí está você, porque Deus confirma a sua palavra. Amém. Olhe para Pedro, ele viu Deus trabalhando. Olhe para Paulo, ele viu Deus trabalhando. Olhe para os profetas do Velho Testamento, eles viram Deus trabalhando. Exatamente. Você toma um homem hoje, um pregador do Evangelho pleno, com o batismo do Espírito Santo, eles vão olhar para esses homens e ver Deus trabalhando. Ele terá uma vida que refletirá acima de qualquer reprovação. Qualquer coisa, passa por cima, irmão. Vê, é Deus trabalhando e as pessoas podem ver. Vós sois cartas escritas. Que tipo de carta? Uma carta de Deus. Deus testificando que Ele te enviou. Então nós encontramos que Ele envia seus profetas e eles são que iluminam e mostram o Evangelho ao povo. Louvado seja Deus. Eu gosto muito disso. Saindo do seminário do céu, sim Senhor. E Deus confirmando que eles vêm de lá. Não muito conhecimento acerca de genealogia, mas muito de joelhologia. Aleluia, isto é certo. Aleluia. Vou pôr aqui 99. Aleluia. Agora ele sabia que haveria todo tipo de sinais e todo tipo disso, porque hoje é dessa forma e tudo mais, porque isso só vem para esconder a coisa verdadeira. Quando Jesus disse, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, o que Jesus quis dizer com isso, irmão? Se você interpretar errado, você vai achar então que Jeremias era ladrão e salteador, o próprio João Batista era ladrão e salteador, Moisés era um ladrão e salteador. Não, irmãos. No próprio livro dos Atos dos Apóstolos, lá cita dois personagens que se levantaram e fizeram um ajuntamento e o povo seguiu a eles. Jesus estava se referindo a ele. O diabo sempre envia os falsos na frente para quando o verdadeiro vier, as pessoas estarem com a mente ofuscada. As pessoas dizerem mais um. Ora, veja aqui. Há muitas pessoas que agem como se tivesse o Espírito Santo. Quando o irmão Brando disse aqui no último culto aqui que nós vemos, quando a pessoa disse, eu recebi o Espírito Santo, e ela começa a se separar de todo mundo, querendo ser a única, o irmão Brando falou, você não encontrou nem a Cristo ainda. Quem tem o Espírito Santo não se separa de ninguém não, irmãos. Quem tem o Espírito Santo junta. Quem tem o Espírito Santo se ajunta. O irmão Bruno disse, eu nunca encontrei um pecador tão baixo que eu não pudesse pôr minha mão no pescoço dele e abraçá-lo. Mas os que acham que são bons, não quer nem conversa com os que acham que eles acham que são ruins, né? Aleluia. Há muitas pessoas que agem como se tivesse o Espírito Santo e saem e vivem qualquer tipo de vida. Isso é apenas um espantalho para tentar espantar você para longe da coisa verdadeira. Onde estão os espantalhos? Não numa macieira seca, mas numa boa macieira, num bom pé de maçã, isso é certo. É ali onde estão os espantalhos. É aqui no Ceará, nos pés de milho, né? Os pés de milho. Bota os espantalhos nos pés de milho, que é para os pássaros pensar que são gente. O pássaro vai chegando, vê aquele bonecão lá e voa. O espantalho é para espantar. Espantalho se bota onde tem fruta boa. E aqui, meu Bruno está falando que o diabo bota os seus espantalhos para espantar as pessoas da verdade.
E o diabo coloca toda espécie de espantalho em torno da palavra verdadeira. Ele não tem que se preocupar com o outro. Eles não vão incomodar de qualquer forma. Então, quando você vê a coisa verdadeira, aí é onde se levarão os espantalhos. Os falsos se agregarão ao redor da verdadeira. É aí onde o dolo à face é tão próximo do verdadeiro, você sabe? Para enganar os próprios eleitos, se fosse possível, disse Jesus. Você vê? É aí onde você observa, bem próximo à linha ali, vê. Você está vendo aqui com 110, né, irmãos? Essas eram suas credenciais. Era disso que eles precisavam. Eles estavam seguindo a palavra de Deus. Então eles viram o milagre de Deus quando seguiram a palavra de Deus. Paulo, pregando uma vez, ele viu que o homem tinha fé. Ele disse: eu percebo que você tem fé para ser curado, levante-se. Foi isso. Sim, Senhor, isso foi. O que ele era? Você quer ver o milagre de Deus? Quem quer ver o milagre de Deus aí? Siga a palavra de Deus. Só isso, irmão. Siga a palavra de Deus. Você vai ver milagres. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar? Aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vanildo orando aqui, correndo no gelo de pressa. Não ore correndo, corra para orar. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado, Deus, pelo que o Senhor nos tem dado. Grande é o amor do Senhor para cada um de nós. Meu Deus, isso que estamos fazendo, Pai, comparado ao que o Senhor fez por nós, seria nada, meu Deus. Precisamos crescer um pouco mais. Precisamos glorificar um pouco mais a Ti, meu Pai. Precisamos, meu Deus, ter um momento de choro, um momento de alegria, um momento de entregarmos tudo ao Senhor. Meu Deus, e como diz o Teu profeta, enquanto não deixarmos essas coisas de mão, o Senhor não pode nos abençoar. Essa noite, Pai, queremos deixar tudo de lado, pois queremos receber a Tua bênção, meu Deus. Queremos receber aquilo que o Senhor tem para nos dar esta noite. Selando, meu Deus, a pregação que foi falada agora. Deus nos abençoa, Pai. Abençoa cada um, cura o enfermo. Liberta, Pai, o que precisa de uma libertação. Reveste, ó Pai, o quadro, como foi falado de manhã. Meu Deus, abre essa porta, Pai. Abre essa porta, se for para nós entrar. Meu Deus, toma nas Tuas mãos. Seja o Senhor nos guiando e que nós possamos somente esperar no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, despede cada um em paz. No nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Está terminado. O Senhor vos abençoe, o Senhor vos leve em paz. Aleluia.